Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou dar aqui algumas dicas de exercício para pessoas que precisam cuidar, seja de um parente, seja de um amigo que está acamado. Essa pessoa pode estar acamada porque teve um AVC ou porque é um idoso que está com Alzheimer muito avançado e não consegue fazer as suas atividades de vida diária ou muitas vezes não consegue se movimentar por conta própria. E aí precisa que outra pessoa faça os movimentos, né? Ou seja, faça a movimentação das suas articulações do seu corpo. Então, eu vou mostrar aqui alguns movimentos que são simples e fáceis de fazer para que o cuidador ou a pessoa que acompanha possa executar com facilidade. Para iniciar aqui, eu tenho um exemplo de um paciente que não se movimenta nada. Nesse caso, no meu caso aqui, esse paciente teve um AVC muito grave, mas também pode ser um caso de um idoso com Alzheimer avançado, que não tem movimentação ativa nenhuma e precisa de ajuda para fazer todos os movimentos. Então, uma coisa importante é manter a comunicação ativa com esse paciente, mesmo que ele não interaja muito ou não interaja de forma alguma. De alguma forma, ele está ouvindo o que você está falando. Em alguns casos, ele pode até obedecer os comandos que você pode dar durante os exercícios. Incentivar o paciente a ajudar no exercício. Manter ele consciente, sempre que possível, que você vai iniciar essa sequência de exercícios com ele, aonde você vai mexer, aonde você vai trabalhar a articulação dele. Então, sempre está falando para o paciente o que você está fazendo para fazer com que ele se sinta parte, né? Que ele se sinta parte dessa sessão, desses exercícios, né? Então, é sempre importante você manter essa comunicação durante toda a sessão com o seu paciente. Vamos se exercitar? Vamos? Vamos mexer as articulações, a mãozinha, hein? Vamos lá? Preparada? Então, assim, é importante trabalhar todas as articulações do corpo. Então, eu vou iniciar aqui pelos membros superiores. Então, eu vou começar pelos dedos, depois eu vou para o pulso, depois eu vou trabalhar aqui o cotovelo e, por último, vou trabalhar os ombros, tá ok? E aí, em cada parte, eu vou dando algumas informações importantes durante os movimentos que a gente vai fazer aqui. O paciente que não tem esse movimento tem a tendência de ficar com as mãos aqui fechadas, e a tendência também, ao longo do tempo, é acontecer o encurtamento muscular e o paciente ficar com o punho cerrado. Então, temos que estimular essa abertura, esse alongamento da mão e o fechamento para que esse paciente não fique com essa articulação rígida. Então, começando aqui com os dedos, dependendo da doença ou da lesão, da patologia que esse paciente tenha, é muito comum os pacientes que estão acamados manter as suas mãos fechadas, né? E isso por um longo período de tempo provoca a rigidez. Então é muito importante você trabalhar a extensão dos dedos desse paciente, tá? Então quando você for fazer esse movimento, tenta sempre pegar aqui nos dedos e fazer o alongamento. Não pega aqui no meio da mão, tá? Não pega aqui no meio da mão, porque ele tende a apertar e fazer o movimento que a gente não quer, que é o movimento de fechar. Aqui a gente quer o movimento de estender, justamente para esse paciente não ficar com a mão cerrada e com as articulações rígidas dos dedos. Então a gente vai aqui, ó, fazer essa extensão aqui, esse alongamento, tá? Sempre segurando aqui, apoiando no pulso, tá bom? E você faz o alongamento, puxa até o limite do paciente, tá? A gente nunca vai exceder o limite do paciente. Pode ser que o paciente, ele tem uma rigidez que ele não permite que você passe de uma certa posição. Você não vai forçar para não ocasionar mais lesões. Aos poucos, conforme você vai trabalhando esse movimento, essa articulação vai ficando lubrificada, mais fácil de você fazer ao decorrer dos dias, tá? Então a gente vai puxar aqui, ó, pode ficar 10 segundinhos aqui, ó,
fazendo esse alongamento. E depois você vai fazer o movimento contrário, tá? Você vai colocar a mão para frente, sempre apoiando aqui no pulso, para não deixar o braço do paciente solto. Então você faz esse alongamento aqui também. E fica mais 10 segundinhos. Depois retorna, abrindo todos os dedos do paciente, abrindo toda a mão, pegando sempre nas extremidades, nunca no meio, na palma da mão. E deixa aqui 10 segundinhos. Você pode fazer umas 3 repetições aqui nos dedos desse alongamento, tá? 10 segundinhos de cada, fazendo o alongamento para cima, e 10 segundinhos fazendo o alongamento para baixo. E aí você vai fazer 3 rodadas desse exercício aqui com os dedos. Agora a gente vai para o pulso, tá ok? No pulso, a gente já fez aqui a extensão dos dedos, então já trabalhou essa parte do pulso também, tá? A gente já trabalhou também. Então, o outro exercício para os pulsos, você pega na mão do paciente e faz essa rotação aqui, ó. Faz essa rotação de pulso para poder lubrificar essa articulação. Sempre com a outra mão aqui, ó, dando apoio, suporte para o braço do paciente. Então a gente vai fazer essa rotação. A gente pode fazer essa rotação aí durante uns 30 segundos, 1 minuto, tá bom? É importante você fazer nos 2 sentidos, tá? Sentido horário e o sentido anti-horário também. Então você vai sempre observando essa mobilidade aqui do paciente, não fazendo forçado. Se o paciente ele tem um mínimo de consciência do movimento, desse movimento aqui, você pede para ele, ó, vamos soltar o pulso, vamos deixar relaxado, porque às vezes ele fica duro, fica rígido. E às vezes o paciente que está deixando assim. Então você conversa com ele, ó, vamos soltar o pulso, vamos soltar, deixa relaxado, tá? Isso para pacientes que ainda têm algum movimento, conseguem ter esse movimento, tá? Então por isso que é importante sempre estar conversando com o paciente, porque ele pode ajudar sim, pode participar ativamente desses exercícios, tá bom? Por mais que não pareça, então é sempre bom você estar estimulando. Então fez a rotação para os 2 lados, você vai fazer agora aqui, ó, para frente e para trás. Para frente e para trás, tá? Você vai ficar também 1 minuto fazendo esse movimento, para frente e para trás. Para frente e para trás. Tá ok? Então aqui a gente trabalhou já o alongamento dos dedos aqui, ó, da palma da mão. A gente já trabalhou o pulso. E agora vamos para a articulação do cotovelo.